A guerra no leste europeu tem o poder de moldar quais serão as novas fronteiras do continente. O conflito mostra ainda o avanço tecnológico e de treinamento militar russo. O repórter Rodrigo Psitelli conversou com 2 especialistas do Exército Brasileiro sobre a estratégia do Kremlin na invasão à Ucrânia. Para este instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a invasão da Ucrânia seguiu uma estratégia tradicional russa de atacar vários pontos ao mesmo tempo. O que a gente observa são 3 grandes direções estratégicas de ataque, por parte das forças russas. Uma direção sul-norte, uma direção leste-oeste e uma outra direção norte-sul, vindo aí da Bielorrússia. E ações em várias frentes, de maneira que a defensiva ucraniana divida o seu esforço e ela tem uma dificuldade maior em deter esse avanço ou essas ofensivas dos ataques russos. A velocidade com que o exército russo avançou pode ser explicada pela sua capacidade ofensiva e também pela geografia da região. A fronteira ali entre a Rússia e a Ucrânia é uma fronteira seca praticamente, como a gente chama, permeável, sem algum obstáculo significativo. O obstáculo seria um rio ou uma grande cadeia de montanhas, algo nesse sentido. Então, essa facilidade ela é natural do terreno. Ela oferece uma desvantagem, digamos assim, para o defensor. Como o país também é bem servido nessa região leste de rodovias e numa situação mais interior aí de ferrovias, ela favorece naturalmente ações ofensivas. Esta mesma fragilidade na fronteira ajuda a entender a preocupação russa com a possibilidade de forças ocidentais atuarem junto a Kiev. Já do lado oposto, entre a Ucrânia e os países do meio-leste europeu, o terreno é montanhoso, o que garante uma espécie de barreira de proteção. Embora não tenha identificado nenhuma novidade tecnológica no conflito atual, o militar brasileiro diz que russos e ucranianos estão equipados. Do lado ucraniano, a gente percebe o emprego aí de armamentos anticarro, como a gente chama, ou antitanque, Então são armamentos bastante modernos, são guiados, são mísseis guiados, que permitem ao defensor o engajamento desses carros aí a uma distância de 2 quilômetros ou mais, dependendo da característica do material. E ainda do lado ucraniano, esses sistemas de defesa antiaérea que se mostram efetivos, principalmente para a defesa de posições que são mais vitais ali, Sejam centros de comando e controle, ou regiões onde são depósitos de munição, armamento, ou aquelas grandes localidades e cidades onde se pretende guarnecer. E por parte da Rússia, a gente vê o emprego aí, além do potencial dos caças de terceira e quarta geração, a gente vê carros das séries T, T-70, T-80, T-90, e principalmente o emprego da parte da artilharia. Então, a artilharia russa, dentro da doutrina dela, tem uma prioridade na operação e um alcance muito grande, tanto por meios artilharia de tubo, como a gente chama, quanto empregando uma força que ela possui específica, que é a força de mísseis. Para estrategistas militares, a guerra na Ucrânia é como uma movimentação de peças num complexo jogo de xadrez. Um professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército diz que os meios usados pelos russos representam um aprimoramento em relação a conflitos anteriores, resultado de uma grande reforma militar feita em 2008, depois da dura vitória russa contra a Geórgia. É uma reforma bem completa das Forças Armadas, não é uma reforma somente de equipamento, é uma reforma de doutrina, é uma reforma de política de pessoal, é uma reforma de novos meios, novos equipamentos, novas tecnologias e um novo pensamento doutrinário, ou seja, uma nova maneira de como pensar a guerra, sem, no entanto, abdicar de grandes e antigas técnicas russas. As bases dessa nova doutrina são basicamente a ideia de você utilizar sempre uma capacidade grande de poder de fogo, a utilização pesada de campanhas de operações de informação, ou seja, de tentativa de criar uma opinião pública favorável, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. Por fim, a gente tem a própria ação cibernética. Na avaliação do professor, a guerra atual é uma das últimas definições de fronteira na Europa depois da queda do Império Soviético em 1991, que levou a uma redefinição de forças no continente entre russos e Ocidente, representado pela OTAN.
E quando a OTAN começa a se expandir e tem as 5 ondas de expansão, a Ucrânia ficou literalmente como um buraco negro no meio disso, porque ninguém sabia se a OTAN ia conseguir colocar-se na Ucrânia, nem se a Ucrânia conseguiria atender às condições que a fariam ser um membro da aliança. Não é uma tentativa de reconstrução do Império Soviético, é uma tentativa de reconstrução do antigo Império Russo, não necessariamente com uma declaração de czar, mas na criação de espaços de segurança, ou pelo menos neutros, que possam absorver qualquer ímpeto de ataque à Rússia. Isso é uma coisa que no Ocidente é tido como paranoia, mas se formos ver, de 1812 para cá, a média de uma invasão histórica à Rússia é a cada 33 anos. Então, há uma razão justificável, do ponto de vista do Estado russo, de se preocupar com suas fronteiras para não sofrer ataques nem invasões.